tijolo pudesse falar, se a gente pudesse conversar com o tijolo, se um tijolo tivesse sentimentos, eu imagino que o tijolo não ia gostar de ficar parado numa pilha de tijolos, ao tempo, tomando chuva, ou mesmo guardado num galpão. Eu imagino que se um tijolo tivesse sentimentos e pudesse falar, ele ia dizer, olha, eu quero fazer parte de uma construção, de um prédio, de uma casa, de uma igreja, mas não quero ficar sem utilidade nenhuma, não quero ser só um tijolo, eu quero ser mais que um tijolo, eu quero ser uma construção, seja ela qual for. Se um grão de feijão falasse, se um grão de feijão tivesse sentimentos, eu acho que ele também não ia gostar de ficar guardado num pote ou guardado dentro do pacote de feijões. Eu acho que se um feijão pudesse falar, e se ele tivesse sentimentos, ele ia dizer algo assim, olha, eu gostaria de estar numa feijoada, ou num feijão bem temperado, ou talvez dissesse, olha, eu gostaria de ser plantado para que crescesse, virasse uma planta e produzisse outros tantos feijões. Eu acho que o feijão não ia querer ser só um feijão, ele ia querer ser mais coisa. Se um folheto evangelístico ou um livrinho da hora luterana, igual esse que eu tenho na mão, se ele falasse, se ele tivesse sentimentos, eu imagino que ele diria que ele gostaria de ser o que ele é. Que ele não ia querer mudar a sua forma, não queria fazer parte de uma biblioteca, não ia querer fazer parte de um arquivo, de ser guardado como recordação. Não. Eu acho que um livreto missionário gostaria de ser assim como ele é. Porque assim como ele é, ele não se transforma em nada, mas ele transforma a vida daquele que lê. Ele transforma a vida daquele que recebe um livreto, um folheto evangelístico. Não porque ele tenha poder, mas porque a palavra de Deus que está aqui dentro, essa sim tem poder de mudar as pessoas. Essa sim tem poder de fazer com que se crie algo novo. Não é ele que fica novo, é a pessoa que o lê. Vamos lá. Como é que se faz uma construção? Como é que se constrói uma igreja como essa? A resposta é bem fácil. Tem muitos pedreiros aqui que vão conseguir responder melhor do que eu. Mas a gente precisa de pedreiros, precisa de cimento, de areia, de pedra, de ferro, de cal, de tijolos. E aí a gente tem uma construção. Como é que se faz uma planta? Bom, essa resposta já não é tão simples. Talvez o Oscar seja melhor que eu para responder isso. Ele é agrônomo e vai saber responder melhor. Mas eu vou tentar responder porque eu sou teimoso. A gente precisa de solo, com nutrientes, com propriedades. A gente precisa de água, a gente precisa de iluminação do sol e precisa da semente. O resto, como funciona, o Oscar explica. Eu não sei como é que funciona, mas daquela semente surge uma planta. E como é que se faz um cristão? Essa resposta é ainda mais difícil. Mas pastor é metido e sempre quer responder todas as coisas. E eu vou tentar responder. A gente precisa de uma pessoa, um ser humano, e precisa da palavra de Deus. Daí para frente, como funciona, eu não sei. É obra total e exclusiva de Deus, Espírito Santo. Isso é o reino de Deus. Nós não conhecemos o reino de Deus pela nossa própria capacidade, pela nossa própria inteligência. É Jesus quem vai ensinando para a gente como é que é o reino de Deus, como é que ele se forma, como é que ele se mantém. E como a gente não teria capacidade intelectual, não teria capacidade de entender como é que funciona o reino de Deus, como é que funcionam as coisas espirituais, Jesus explica para as pessoas que estavam ao lado dele, explica para nós hoje em dia por meio de parábolas, envolvendo coisas que são conhecidas, ou que eram mais conhecidas ainda para as pessoas da época, mas tijolos, sementes, plantas. No texto do Evangelho de hoje, Jesus conta duas parábolas, faz duas comparações para explicar para o povo e para explicar para nós o reino de Deus. E ele começa dizendo: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente ao solo na terra.
A gente nem joga mais semente, a gente planta com cuidado lá, né? Mas um homem coloca a semente na terra. Depois os dias passam, dias e noites, e a semente então começa a germinar e cresce. E diz a Bíblia, sem saber aquela pessoa como isso acontece. Porque é a terra que realiza o trabalho. Por meio dos nutrientes, da água, do sol, das condições climáticas, começa a surgir uma planta. Primeiro vem a erva, as folhas, depois, mais acima, vem as espigas e, por último, os grãos cheios nas espigas. A gente poderia dizer que é como alguém que vai lançando ou distribuindo a palavra de Deus para as pessoas. E a palavra de Deus, essa semente, germina no coração. E nasce a fé naquela pessoa. E aquele que entregou o folheto, entregou o livreto, nem sabe como isso aconteceu. Porque Deus é quem faz esse trabalho. E aí então, nasce ou é feito um cristão que, recebendo os nutrientes da palavra de Deus, acaba com o tempo produzindo muitos frutos, trazendo alegria e paz para aqueles que lhe rodeiam. Bom, se isso sempre acontecesse, a gente pegava esses livretos lá atrás, eu entregava um para cada um de vocês, vocês iam entregar um para cada pessoa na rua. E aí, de 60 pessoas, talvez aqui, nós teríamos 120 no próximo domingo, porque estava tudo resolvido. Mas a gente sabe que não funciona assim. Que não é de primeira, ou que não é sempre que, ao entregar um folheto missionário para alguém, essa pessoa é tornada cristã. Os problemas continuam. A planta talvez não cresça. E o problema não está na simplicidade de um folheto, não está na simplicidade da palavra de Deus, não está na qualidade da semente que é a palavra de Deus. O problema está na terra, o problema está no coração do ser humano. E sabendo disso, cabe a gente perguntar para a gente mesmo: como é que eu, que já sou cristão, que sou cristão desde que me conheço por gente, como é que eu recebo a palavra de Deus na minha vida? Eu deixo que a palavra de Deus cresça na minha vida como uma planta? Eu deixo que ela naturalmente vá crescendo e produza frutos? Ou eu sufoco a palavra de Deus? Com a minha vaidade, com o meu orgulho, com os meus muitos erros, com eu achar que eu estou certo, que o que Deus falou é ultrapassado e não vale mais. Como é que funciona na minha vida? Eu vou repetir, o problema não está na palavra de Deus. O problema está na gente. E tentem perguntar para vocês mesmos, como é que eu tenho ouvido ou lido a palavra de Deus? É para mim? É para o meu crescimento? É para eu reconhecer, puxa vida, eu preciso de um Salvador que ouça a minha deprecação, o meu pedido desesperado de perdão? Ou eu leio como quem lê jornal? Que tipo de frutos eu estou produzindo na minha vida? Ou Deus está produzindo na minha vida? Ou não estou produzindo fruto nenhum? Mas vamos continuar ouvindo Jesus. Jesus diz ainda que o reino de Deus é como uma semente de mostarda, de mostardeira, que sendo inicialmente a menor das sementes, e lá vem o Oscar me dizer que mostarda não é a menor semente que existe no mundo, e é verdade, mas para Jesus e para as pessoas que conviviam na região da Galileia, a mostardeira era a menor semente que existia. Depois de germinada, se torna a maior das hortaliças. E os passarinhos vêm fazer ninhos e se abrigar debaixo dela, se abrigar na sua sombra para encontrar proteção, para encontrar aconchego. A palavra de Deus é assim também. Ela parece bem simples, algo pequenininho, humilde. Parece que não tem o poder de entusiasmar, mas com o poder de Deus e não nosso, ela entra em nosso coração, transforma o nosso ser, cria um cristão, de forma que essa pessoa, sendo inundada pelo amor de Deus, passa ela ser capaz de transmitir aquilo que ela recebe de Deus. O amor, a alegria, a paz, o
perdão, a misericórdia, a bondade. E assim, essa pessoa, sendo um reflexo daquilo que Deus dá para ela, também se torna uma hortaliça, onde provê sombra para as pessoas que estão ao seu redor, de paz, de amor, de perdão, de misericórdia, de aconchego. O reino de Deus é dessa forma. Inicia de uma forma simples, pequena, humilde, mas encontra e encontrará o seu auge de forma extraordinária, em eterna alegria nos céus. E o apóstolo Paulo fala isso na epístola: esse corpo que nós vivemos é como uma barraca. Ele vai ser desmontado, vai cair, mas a casa está no céu. E eu não sei o que eu quero, diz o apóstolo Paulo. Eu não sei se eu quero ficar nessa barraca que é o meu corpo, ou se eu quero ir para o céu. Eu sei que eu preciso ficar aqui porque eu sou pastor de vocês. O Paulo está falando para os coríntios. Mas o meu desejo já está no céu, com o meu Deus. Onde não há dor, tristeza, sofrimento, lágrima, nada. Lá é que eu quero estar. Como é que o reino de Deus se apresenta nesse mundo? Como é que funciona aqui? Após a semente germinar, ou melhor dizendo, após a palavra de Deus se enraizar no coração de quem ouve, acontece como uma planta. Vai crescendo e naturalmente vai produzir frutos. Mas a gente tem que entender que existem tempos diferentes de crescimento na fé cristã. Algumas pessoas recebem a palavra de Deus e pouco tempo depois Deus muda tanto a vida delas que elas estão produzindo muitos frutos. Outros recebem a palavra de Deus e esse crescimento é lento até que os frutos apareçam. Porque há diferenças. Se a gente plantar um grão de milho, sei lá, 5 meses a gente está colhendo milho. 5, 6 meses está colhendo milho. Se eu plantar um pinhão, para nascer um pinheiro, uma araucária, vai demorar uns bons 30, 35 anos para eu colher frutos. Mas eles vêm. E um milho sempre vai dar milho. E um pinhão sempre vai dar pinhão. O crescimento na fé, ele não é igual para todo mundo. A gente colocar numa tabela e ouviu a palavra de Deus, daqui 1 mês está fazendo isso, daqui 2 isso. Não, é diferente de pessoa para pessoa. E aí, nós temos que entender esse processo de crescimento. E esse processo de crescimento e produção de frutos, os frutos do Espírito Santo, vão acontecer na vida daquele que confia e que recebe o amor de Deus. Porque ao receber o amor de Deus, ele passa a transmitir, a refletir esse mesmo amor. O perdão que ele recebe, a misericórdia, a bondade, a longanimidade, o domínio próprio, todos aqueles frutos de Gálatas 5, ele recebe de Deus e repassa, não porque ele tenha, mas porque ele é como se fosse um espelho daquilo que Deus faz. Eu não sei se vocês já leram ou já ouviram, está lá em João 14, 12, que Jesus diz que aqueles que creem nele teriam o mesmo poder que ele tinha. Os que creem em Jesus têm o mesmo poder que Jesus tinha. Como é que a gente entende isso? Será que a gente tem esse poder mesmo? Nós, por nossa própria razão, força, inteligência, não temos a capacidade de fazer isso. Mas Jesus nos transfere esse poder, nos delega essa autoridade. E por muitas e muitas vezes nos ensinou e revelou sobre o poder da fé. E a todo e qualquer momento ele poderia perguntar, como perguntou para o Pedro, onde é que está a tua fé? Ou poderia perguntar para a gente, onde é que estão teus frutos? Eu tenho certeza que vocês já experimentaram e desfrutaram do poder, da força da fé que Deus nos deu. Da força da fé que Deus continua dando a cada um de nós. E Jesus conhece muito bem a fé que a gente tem. E com a fé em Cristo, com as bênçãos que Deus nos dá, com os frutos do Espírito, Deus espera que nós possamos também cuidar, amparar, amar, consolar, cuidar das outras pessoas. Por isso,
O teu abraço com o amor de Cristo pode amparar outras pessoas. As tuas mãos com o cuidado de Cristo podem cuidar de outras pessoas. O teu olhar, a tua voz com a palavra que revela o amor de Deus pode consolar aqueles que rodeiam vocês. A oração de vocês, feita com fé em Cristo Jesus, pode proteger aqueles por quem vocês oram. Está aí a enorme, a aconchegante sombra que o cristão recebe de Deus. E como é bom saber disso. Como é bom saber que Deus nos cuida, nos guarda, nos protege, nos livra da chuva, nos livra do sol forte debaixo da sua sombra. Como é bom saber que a gente faz parte do reino de Deus. Como é bom saber que um dia, seja na pia batismal, ou seja através de ouvir a palavra de Deus, a sementinha da fé foi colocada em nosso coração. E como é bom perceber e a gente olhar para trás e ver a caminhada de fé que a gente tem na vida da gente. E perceber assim, puxa vida, quando eu era criança, eu não entendia muito bem, mas eu sabia que Jesus era meu amigo. Agora eu consigo entender um pouquinho melhor, agora mais ainda. E quando eu venho à Santa Ceia, eu sei que Jesus, com o verdadeiro corpo e sangue, está ali presente na ceia, me dando perdão dos pecados, vida e salvação eterna. Agora eu tenho certeza que se esse teto cair na cabeça da gente e a gente morrer, a gente está no céu. Como é bom perceber que a fé que era pequenininha vai se tornando cada vez mais robusta, mais forte, e nos dá a mesma vontade do apóstolo Paulo. Eu estou aqui nessa barraca, e é bom estar aqui, mas eu quero ir para casa. Eu quero ir para o lar eterno. Eu quero ir para o céu. Pela fé em Cristo Jesus que foi colocada em meu coração, eu quero habitar no céu. Como é que começa uma grande construção? Com tijolos. Como é que começa uma árvore ou uma plantação? Com sementes, com mudas. Como é que começa o reino de Deus? Com a palavra de Deus, com os sacramentos que o próprio Deus instituiu. E nós vivemos dentro do que é chamado de o reino da graça. Nós estamos na época em que, de graça, nós recebemos o perdão dos pecados. De graça, nós recebemos a vida eterna no céu. De graça, Deus nos convida para andar com Ele. Um dia, esse reino da graça termina, ou com a nossa morte, ou com a volta de Jesus. E aí começa o reino da glória, aí começa a casa no céu. Aí nós deixamos de fato essa barraca e moraremos na casa que Deus preparou. Mas o reino de Deus é para ser maior, uma semente pequena que é para crescer mais e mais e mais. E ele é desenvolvido, o reino de Deus cresce por meio do anúncio da palavra. E sabendo disso, a gente não precisa ser muito inteligente para entender que a gente precisa falar de Jesus para as outras pessoas. A gente precisa entender que a palavra de Deus, tal qual está na Bíblia, tem o poder, a capacidade de transformar o mundo. Mas antes da pretensão da gente querer mudar o mundo inteiro, vamos deixar Deus mudar a gente. Vamos deixar Deus agir lá dentro da nossa casa, com a nossa família. Vamos deixar Deus agir na nossa família e nos nossos vizinhos, com quem trabalha com a gente. Vamos deixar Deus agir na nossa congregação. A partir daí, de nós, da nossa família, dos nossos vizinhos, colegas de trabalho, da nossa igreja, Deus vai produzir por meio de vocês muitos e bons frutos. E considerar para vocês e para aqueles que convivem com vocês, mediante a sua palavra, o perdão, a graça, a misericórdia, a bondade, a longanimidade, o domínio próprio e tudo mais que Ele promete debaixo da sua sombra de aconchego e de salvação. Que essa sombra da salvação de Cristo esteja sobre cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém. Ele tem cuidado de nós. Em Cristo nunca estaremos sós.